Olá, graça e paz, irmãos, queridos amigos. Hoje eu quero concluir o Evangelho de João, que a gente falou no capítulo 9, sobre aquele cego de nascença, aquele homem anônimo, que mais tarde se encontra com Jesus no templo. Quero destacar algumas coisas interessantes da sua vida, mesmo sem ter o conhecimento de quem era Jesus, como a gente viu nos vídeos anteriores. Quando perguntavam para ele, ele falava acerca de Jesus, um homem chamado Jesus. Mas mesmo assim, existem algumas coisas interessantes na vida daquele homem que eu quero destacar para a gente concluir a sua narrativa, a sua história. O que a gente percebe naquele diálogo que ele teve com as autoridades. Eu quero responder no versículo de número 31, quando diz assim, ele respondendo aquelas autoridades, o seguinte: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Ele tinha o conhecimento de Deus, ele conhecia Deus, pelo menos de ouvir falar. Ele é perceptível quando ele conversa com Jesus, mais tarde, quando ele se encontra no templo, quando Jesus ouviu dizer que ele havia sido expulso. Jesus o encontra e pergunta a ele: crês tu no Filho do Homem? E ele responde: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Essa expressão, Filho do Homem, está relacionada ao Messias. Então, quando Jesus faz essa pergunta, fica claro e evidente que ele tinha algum conhecimento acerca do Messias, que ele tinha algum conhecimento de Deus, e a própria resposta no versículo 31, quando ele fala que ele sabe que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Então ele tinha conhecimento da justiça divina, ele tinha conhecimento, algum conhecimento sobre a pessoa de Deus. Interessante é que ele defendeu a Jesus pelo fato de Jesus ter feito o lodo, e com a saliva cuspido no chão e mandado ele ao tanque de Siloé. Tudo aquilo que ele tinha vivido, ele demonstra claramente que ele cria na divindade, ele cria em Deus. Ele sabia sobre a existência de uma promessa do Messias. Quando mais tarde, como eu já li no texto, Jesus encontra com ele no templo, ele responde: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Então ele tinha o conhecimento de Deus. Eu quero fazer uma contextualização para os nossos dias. Você tem a convicção que aquele homem tinha, no sentido de que Deus não atende a pecadores, e sim aquele que pratica a vontade de Deus, como nós lemos no versículo 31. Aí você pode perguntar: mas pastor, quem não é pecador? E eu afirmo para você que a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Na verdade, só um não pecou, que é o próprio Cristo. Mas aquele homem tinha um entendimento. E aqui é a questão da prática do pecado contumaz, aquele pecador que vive na prática do pecado constantemente. Não pense tal homem que receberá tal coisa do Senhor, se viver na prática do pecado. Então aquele homem tinha conhecimento de que Jesus não era um homem pecador, que Jesus era um homem diferente, porque ele fez algo miraculoso. Ele mandou ele ao tanque de Siloé se lavar, e ele foi e voltou enxergando. Mais tarde, como já falei, ele se encontra com Jesus no templo, e Jesus pergunta para ele se ele cria
no Filho do Homem. E ele responde: quem é, Senhor, para que eu creia? E aí Jesus disse: já o tem visto, e é o que fala contigo. Imediatamente o texto diz: então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. A palavra de Deus tem sido pregada, o Evangelho tem sido pregado, e muitas pessoas arrumam desculpas para não crer. Algumas pessoas começam a colocar alguns empecilhos, alguns embaraços para que ela aceite ou não o Evangelho de Cristo, e até condições para crer. O que esse homem me ensina é que, independentemente das circunstâncias, das adversidades, uma vez que a mensagem é pregada com ousadia e verdade, como Jesus estava ali diante dele, aquele homem não titubeou, ele perguntou: quem é para que eu creia? Ele, naturalmente, como eu já falei, ele já sabia da existência da promessa messiânica, que o Messias viria, o Filho de Deus, como diz no versículo 35, o Filho do Homem. Então ele tinha conhecimento. E quando Jesus fala que ele mesmo é o Filho de Deus, o Filho do Homem, que haveria de vir, ele então disse: eu creio, eu creio. E diz o texto no versículo 38, então afirmou ele: creio, Senhor, e não somente creu, mas o adorou. É interessante, queridos, que quando a gente crê em Jesus, esse homem me ensina que eu tenho que adorar. Não apenas crer, mas eu tenho que adorar. Adorar é viver de acordo com a vontade de Deus, como Deus quer verdadeiramente que a gente viva a nossa fé, a nossa vida. Eu gostaria de destacar isso nesse homem. Esse homem que saiu de alguns níveis de conhecimento de Jesus. O homem chamado Jesus, o profeta, e agora ele o aceita como o Filho do Homem, como o Filho de Deus, e o adora. Imagine como será a vida deste homem, ou como foi a vida deste homem desse momento em diante. Se, sem saber que Jesus era o Filho do Homem, era o Messias que haveria de vir, ele já o defendia, dizendo inclusive que ele realmente era vindo de Deus. Imagine agora conhecendo que Jesus Cristo é o Filho do Homem, é o Messias prometido. A Bíblia não fala mais nada acerca dele. A Bíblia não nos relata mais nada da vida dele. Mas fica claro nesse texto que a sua vida foi diferente. A partir do momento que ele recebe a Cristo, ele aceita Cristo, ele adora Cristo. A vida dele mudou. Lição para a nossa vida hoje. Você, meu irmão em Cristo Jesus, que já creu em Cristo, já o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, o adore agora. O adore em espírito e em verdade. Viva uma vida que realmente dignifique e glorifique ao Senhor. E você, meu amigo, que ainda não recebeu Jesus, você, minha amiga, que ainda não declarou a fé em Jesus, não deixe que empecilhos, que embaraços, que coisas venham impedir que você o declare Senhor e Salvador da sua vida. Aquele homem, quando apresentou-se Jesus para ele, ele disse: eu creio, e o adorou. Eu estou apresentando Jesus para você nesta data. Não fique olhando para A, para B, para a igreja A, igreja B, mas olhe para dentro de você. Jesus Cristo quer mudar a sua vida. Aquele homem creu e o adorou, e teve uma vida diferenciada desde então. Embora nós não saibamos o que de fato aconteceu com ele, porque o Evangelho não traz, a Bíblia não traz nenhuma informação acerca dele, mas eu creio que pela ousadia demonstrada, desde o momento que ele é interrogado pelas autoridades judaicas, até o momento quando ele declara a fé em Jesus, a vida dele foi diferente. Ele fez a diferença. Faça você também a diferença e deixe Jesus reinar na sua vida. Essa é a mensagem que eu queria concluir desse homem anônimo, e que você seja extremamente abençoado em nome de Jesus.
deixa o seu like aí no vídeo, compartilhe com amigos e familiares. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, toque no sininho para receber futuros vídeos e até o próximo vídeo, querendo Deus. Um abraço, fique na paz de Cristo.